Bom dia, meu nome é Renato Carvalho, sou orientado pelo Dr. Gonçalo Apolinário e venho apresentar hoje o meu TCC com o título de O papel do transportador multidrogas, a CRAB-OMP, de gluconacetobacter de azotróficos, PAL5, na resistência aos testes abióticos e na interação com o Arabidopsis thaliana. Inicialmente, destaco a crescente demanda de alimentos mundial, que especula-se que no meado desse século aumente em cerca de 30%, destacando mais ainda os cereais de produção agrícola, que especulava-se já desde 2005, no ano 2050, aumentaria a demanda em cerca de 50%. E que uma das estratégias utilizadas para atender essa demanda são o uso de fertilizantes químicos. Nesse gráfico, mas vemos a importância do uso de fertilizantes nitrogenados, em azul a população mundial, em vermelho a população mundial que consome produtos com origem de produção sem uso de fertilizantes nitrogenados, e em cinza o oposto, a população que consome produtos que utiliza-se fertilizantes nitrogenados na sua produção. Apesar da sua importância, durante esses anos foi visto os danos causados pelo uso de fertilizantes químicos, que uma vez utilizados na agricultura, nem todos os seus componentes são absorvidos pelas plantas e acaba contaminando o solo ali do local, e também, quando transportado para rios lagos durante chuvas, gera mais contaminação. Então, uma alternativa para reduzir o uso desses fertilizantes químicos são o uso de bactérias promotoras de crescimento de plantas, as BPCPs, que ocorrem naturalmente no solo, podendo colonizar as plantas, estando presentes de forma epifítica na rizosfera, em volta das raízes, no rizoplano, em contato direto com as raízes, e de forma endofítica, colonizando o interior das raízes, podendo ser simbiontes ou estando presente entre as células dos apoplastos. Então, o que torna essas BPCPs interessantes como alternativa do uso de fertilizantes químicos são suas características que favorecem o crescimento das plantas. Com mecanismos diretos, temos a fixação biológica de nitrogênio, a produção e regulação de fito-hormônios e produção de siderófilos também, que são capazes de sequestrar ferro do ambiente, sobredição de nutrientes como potássio, zinco e fósforo, e também a capacidade de aumentar a tolerância a estresses abióticos para as plantas, como estresses salinos e secos. Também tem mecanismos indiretos, atuando essas bactérias como biocontrole, com a produção de antibióticos antifúngicos, também como competição nutricional local, e algumas espécies também são capazes de ativar a resistência sistêmica induzida e resistência sistêmica adquirida, aumentando a defesa da planta contra patógenos. Interessantemente, elas também podem ser utilizadas para processos de biorremediação, uma vez que algumas espécies são capazes de soltar metais pesados, poluentes orgânicos e pesticidas, entre outros compostos também. Então, dentre as BPCPs, eu destaco o gluconacetobacter de azotróficos, que é uma bactéria isolada pela primeira vez de cana-de-açúcar na década de 80 aqui no Brasil. É uma bactéria gram-negativa que coloniza de forma endofítica. Já foi demonstrada sua capacidade de fixar nitrogênio biológico, produção de fito-hormônios e sobrização de alguns nutrientes. E também sendo capaz de colonizar outras culturas além de cana-de-açúcar, como abóbora, batata, milho, cenoura, beterraba, café, tomate, entre outras. Então, dentro dos mecanismos que afetam a interação com as bactérias, temos as bombas de fluxo multidrogas, que são mecanismos capazes de evitar o acúmulo de compostos tóxicos no interior bacteriano. Já foi demonstrado que não somente durante o início da interação, onde a bactéria está adentrando o tecido radicular, mas também durante toda a interação da bactéria no interior da planta, há uma expressão elevada das bombas da família RND, que é que eu destaco aqui no trabalho, que são uma família de bombas de fluxo compostas por 3 proteínas. A proteína de membrana externa, a de membrana interna e uma proteína periplasmática. E, dentro de gluconacetobacter de azotróficos, temos a bomba de fluxo multidrogas, a CRAB-OMP, que está localizada no genoma dessa bactéria na forma de um operon, nos seguintes genes, a CRA, a CRB e a OPRM, que respectivamente correspondem às proteínas de ACRA, proteína periplasmática com função de ligar outras 2 proteínas formando um canal, a CRB, que possui a função de realizar a captação do substrato através de força protomotriz, direcionando o substrato para o canal, e OMP, que é a proteína de membrana externa, com a função de realizar o término do transporte do substrato para o meio extracelular. E
Já foi demonstrado que essa família é capaz de transportar diversos tipos de compostos, como corantes, detergentes, antibióticos e metais pesados. Então, espera-se que realmente ela seja capaz de estar atuando na interação da bactéria, uma vez que elas possam ser capazes de evitar o acúmulo de compostos produzidos pelo sistema de defesa da planta. Então, para estudar a importância de Acerrea biomp na interação com a bactéria, foi utilizada a Arabidopsis thaliana, um organismo modelo que possui características que favorecem a pesquisa, como ciclo de vida rápido, cerca de 2 meses já completa seu ciclo de vida, genoma curto e sequenciado, fácil cultivo, ampla gama de ecótipos, entre outros, que a tornam um interessante modelo. Então, como primeira etapa do trabalho, teve como avaliar a importância da bomba de fluxo multidrogas Acerrea biomp em agentes azotróficos PAL5 na resistência a estresses abióticos. Então, inicialmente, citando as chips utilizadas, foram utilizadas chips selvagens de agentes azotróficos PAL5 e 2 mutantes defectivos na via da bomba Acerrea-B-OMP, que foram obtidos através da inserção de transposon. O mutante Acerrea teve um transposon inserido no gene Acerrea, impossibilitando a transcrição de todos os componentes da bomba, uma vez que não operam, e o mutante ACRB teve um transposon inserido no gene ACRB, tornando então somente o gene Acerrea transcrito nesse mutante. Então, para a realização da cultura estoque, foram feitas colônias isoladas das 3 estípios em meio de sólido. Então, somente uma colônia foi crescida no meio de cultura líquido DIGS até a concentração de 10/8 células por ml, em condições adequadas. Então, para a adição de glicerol, foram armazenadas em vezes menos 80 para os futuros ensaios. Então, o ensaio propriamente dito de avaliação a estresses abióticos, as bactérias foram crescidas em meio LGIP líquido, a chip selvagem PAL5, mutante ACR e mutante ACRB, até a concentração de 10/8 células por ml, diluídas 1000 vezes, não 100 vezes, desculpa, e foram adicionadas gotas de 10 microlitros a meio LGIP sólido com adição de concentrações crescentes dos agentes estressores, que foram zinco, cádmio, sacarose, PEG e NaCl, na temperatura de 30 graus, e também placas sem adição de agentes estressores foram colocadas em 25 e 35 graus para avaliação de pequenas variações de temperaturas. Após um período de 4 dias, crescidas em estufa a 30 graus, elas foram fotografadas, as placas, e foram avaliadas pelo software ImageD, capaz de contabilizar os pixels das colônias para futuramente esses dados serem utilizados para calcular a inibição de crescimento da bactéria. Então, como resultado dessa primeira etapa, tivemos que pelo menos um dos mutantes em cada um dos estresses avaliados demonstraram inibição. Então, avaliando detalhadamente cada um dos tratamentos, temos os metais pesados inicialmente, onde zinco, ambos os mutantes na concentração de 2,5 milimolar já demonstraram um perfil de emissão semelhante, em torno ali de 80% a 90%, demonstrando que a Acerrea-B-OMP é importante para o transporte desse metal pesado pelo zinco, em grande parcela. Porém, em cádmio aconteceu diferente, apenas a Acerrea sofreu uma inibição considerável, enquanto o mutante ACRB teve um perfil semelhante ao tratamento controle. E especula-se que nesse caso a ACRB mutante, que ainda produz a proteína Acerrea, tem esse perfil de tolerância superior ao mutante ACRB, pois a Acerrea seja capaz de se ligar a outras bombas de fluxo similares à Acerrea biomp, que são capazes de transportar também zinco, porém em níveis menores. Então, com a ligação da proteína Acerrea, aumenta esse fluxo, proporcionando um fenótipo obtido, esse resultado. Então, para os estresses osmóticos, PEG e sacarose, ambos os mutantes foram afetados em PEG desde a primeira concentração utilizada em 100 milimolar, e em sacarose, na concentração de 600 milimolar, onde foi necessário a utilização de concentrações elevadas de sacarose para verificar as diferenças entre tipo selvagem e mutante. Então, nesse quadro, onde ambos os mutantes se demonstraram sensíveis ao estresse osmótico,
Com a literatura, foi possível deduzir que, possivelmente, quando ocorre a transferência das bactérias de um meio adequado de crescimento para um meio hiperosmótico, a primeira resposta da bactéria é a produção de um composto chamado glutamato de potássio. Ocorre com a entrada de potássio para a célula e a formação de glutamato no seu interior celular. E esse composto é tóxico para a célula. E a segunda resposta, logo após esse fenômeno, é a produção de solutos compatíveis, que são moléculas não tóxicas que equilibram a concentração desse glutamato de potássio. Então, na célula normal, na célula não mutada, a tipo selvagem, ela é capaz de transportar glutamato de potássio para o meio extracelular. Porém, os mutantes, que têm a ausência da bomba CRA-AB-OMP, especula-se que o transportador mais importante desse glutamato de potássio seja a bomba AcRAB-OMP. Então, demonstrando a sua importância no estresse osmótico. Então, a série é um estresse salino e osmótico também. Foi visto um perfil semelhante ao que foi encontrado em cádmio, onde o mutante AcRA demonstrou maior sensibilidade que o mutante AcRB. Então, especula-se que, da mesma forma, a proteína CRA seja capaz de se ligar a outras bombas de fluxo similares à CRAB-OMP, aumentando a capacidade de fluxo dessas bombas e gerando a resistência aos íons produzidos por NaCl. O estresse osmótico não foi verificado da mesma forma que o anterior. Acredito que seja devido à concentração utilizada, não ter afetado a bactéria nesse ponto. Então, como último agente estressor, temos a temperatura, as pequenas variações de temperatura, onde 25 graus os mutantes não demonstraram inibição significativa. Acredita-se que a CRB tenha sofrido uma repressão, pois durante seu cultivo inicial em meio de cultura já tenha sofrido de alguma forma. Porém, em 35 graus, ambos os mutantes foram inibidos. A CRB mais diante desse fator, mas porém a CRA também. E acredita-se que nessas temperaturas, 35 graus, a bactéria produza composto tóxico para ela mesma. E que a CRAB-OMP seja responsável por grande parcela do transporte desses compostos, uma vez que o perfil de emissão ultrapassa 50%. E é visto na literatura também que em outra bactéria, Moraxella catarrhalis, a bomba CRAB-OMP nessa bactéria, ela é responsável pela resistência a estresses de baixa temperatura. Então acredita-se que em genes azotróficos ocorre o mesmo, porém em temperaturas elevadas. Então, como segunda etapa do trabalho, teve como avaliar a importância da bomba de fluxo multidroga da CRAB-OMP na bactéria de genes azotróficos, PAL5, na etapa de promoção de crescimento de Nataliana. Inicialmente, como material vegetal utilizado nessa etapa, teve-se sementes de ecótipo col 0, desinfestadas com álcool hipoclorito e lavadas com água, então deixadas para quebrar dormência em geladeira, então semeadas após 3 dias em copos plásticos contendo 70% de substrato destilado, 30% de meipolita e mantidas em 23 graus e 60% de umidade relativa. E falta o período de 12 horas em uma sala de cultivo. Então, para o ensaio de inoculação, foram utilizados mudas de 10 dias de idade, as estirpes bacterianas, as mesmas utilizadas anteriormente, a estirpe selvagem, a CRA, a CRB, mutante, crescidas até 10/8 células por ml em meio gigs, diluídas então para atingir até 10/4 células por ml, e então as plantas de 10 dias de idade eram somente as raízes colocadas em contato com a solução bacteriana durante o período de 3 horas. Após esse período, elas foram transferidas para o mesmo substrato, para as mesmas condições de cultivo anteriormente setadas. Então, para a avaliação de promoção de crescimento, foram utilizados o software EasyLeaf-Area no período do 20º, 23º e 26º dia após a inoculação, onde, sabendo se a área de um quadrado vermelho era capaz de mensurar a área da folha da fotografia. E no 26º dia, logo após a última avaliação de foliar, foram pesadas tanto a parte aérea quanto a parte radicular das plantas ainda frescas. Então, como resultado dessa etapa, teve-se uma promoção de crescimento mais evidente das plantas inoculadas com gênero selvagem em relação ao controle, enquanto as plantas inoculadas com mutante AcRA demonstraram perfil de emissão durante todas as avaliações, e a CRB
demonstrou similar ao tratamento controle durante todas as avaliações. Avaliando então os resultados obtidos através do software Eximifiária, podemos observar o padrão visto anteriormente, onde em todas as avaliações dos dias, a chip selvagem foi capaz de promover crescimento cada vez mais notável em relação ao tratamento controle, e a CRA inferior, então mostrando um perfil de inibição, e a CRB similar a controle, demonstrando a importância dessa bomba, a CRAB-OMP, no quesito de promoção de crescimento. O mesmo se repete para as análises de massa de parte aérea radicular, onde a chip selvagem é capaz de promover o crescimento das plantas em relação ao controle, e a CRA-CRB não. Isso, como foi mencionado no início da introdução, acredita-se que essa bomba seja importante para realizar o transporte de compostos produzidos pelo sistema de defesa da planta. Então, esses mutantes se tornam incapazes de colonizar a planta de forma adequada e proporcionar os efeitos de promoção de crescimento, já que é necessário ter uma quantidade elevada de população bacteriana para a realização da promoção. Então, como conclusão, temos que a bomba CRAB é importante para a tolerância a metais pesados, cádmio e zinco, a estresse osmótico, PEG sacarose, estresse salino, NaCl, e pequenas elevações de temperatura, 35 graus Celsius, em agentes azotróficos PAL5, que a proteína CRA confere resistência a cádmio e a NaCl em agentes azotróficos PAL5, mesmo na ausência do restante da bomba, a CRAB-OMP, possivelmente se ligando a outras bombas com componentes RND e OMP, aumentando a capacidade de extrusão destes compostos, evitando seu acúmulo enterobacteriano. E também que a CRAB-OMP é importante no âmbito de promoção de crescimento vegetal durante a interação de agentes azotróficos ataliana, possivelmente porque a CRAB-OMP possui a função de realizar a extrusão de compostos produzidos pelo sistema de defesa da planta, permitindo a colonização adequada no tecido radicular. Porém, é necessária a realização de mais ensaios de eficiência de colonização que foram realizados, mas não foram conclusivos, utilizando tanto a chip selvagem como os mutantes, a CRA e a CRB, para a verificação da especulação. Então, é isso. Agradeço a todos pela presença, ao Enfe.